1 Samuel 30, hoje em dia fica tão agarrado no negócio do celular que depois de não sabe abrir a Bíblia, tá dureza, procurando Samuel lá no final. Misericórdia, ajuda Jesus. Vamos lá, 1 Samuel 30, de 1 a 10. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi, o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Vamos falar esse pedacinho? Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Está muito baixo, porque nós falamos alto, principalmente quando nós estamos naqueles dias. E hoje é que é dia de alegria, mais alto ainda. Pensa, uma vitória, um negócio que você está querendo. Eita, você fala alto, fala não, você fala glória a Deus, que nada, você grita, coisa boa. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aleluias, aleluias. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Quezor, onde os retardatários ficaram. Agora nós vamos ler a partir do versículo 18. 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Ó Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Senhor. Usa a tua serva, meu Deus, que já se quebrantou e humilhou diante de ti, sabendo que se não for o Senhor, o teu Espírito Santo, nada vai acontecer. E o Senhor sabe que eu não sou o Espírito Santo, eu sou apenas menina de recado do Senhor. Por isso eu te peço que o teu Espírito Santo esteja nesse momento tomando mente e coração, traz cativo a ti, Senhor, e que possamos ser transbordados, mudados, que possamos receber uma porção do Senhor e sair daqui diferentes, Deus, porque o Senhor nos visitou. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Gente, esse texto retrata uma grande crise familiar. Se você tem vivenciado lutas, angústias familiares, preste atenção nessa mensagem. Se você não tem vivenciado, preste atenção do mesmo jeito, porque pode bater a sua porta. O sogro quer matar o genro. Pensa que é isso? O sogro é o rei Saul. O genro Davi, o sucessor do trono.
Saul, ele governou durante 40 anos, e 10 anos desse tempo, ele teve um único propósito de governo: matar o seu genro, Davi. E Davi, tudo que ele podia fazer para fugir a desertos, cavernas, cidades, ele fez. Então Davi já não tinha mais o que fazer. E ele tomou uma medida extrema, perigosa demais. Ele busca asilo político no território filisteu, que era um povo inimigo do povo de Deus. Inimigos de Israel, passando a ideia para o rei filisteu que ele estava do lado dele, que ele desbandeou para aquele lado. E ele o acolheu de bom grado e deu para Davi uma cidade refúgio, chamada cidade de Ziclag. E lá Davi esteve com seus homens naquele lugar. E ele guerreou várias guerras com esse rei. Mas chegou um momento muito difícil, onde aquele rei iria lutar junto com seus príncipes e junto com cada um daqueles guerreiros contra o povo de Israel. E Davi, gente, era um homem de Deus. Ele era do povo de Deus. O que ele ia fazer? Só que providência divina, mesmo quando você tem hora no erro, na coisa errada, Deus manda a providência divina. E fez com que os príncipes não aceitassem aquilo. Ele falou assim, não faço não, rei. Porque pode dar problema para nós. Davi é guerreiro. E ele tem 600 homens. Se eles ficar do lado dos israelitas, nós estamos fritos. Então, o que eles fizeram? O rei, com muito dor no coração, dispensou Davi e todos os seus homens. E aí, o que aconteceu? Davi foi para a sua cidade, Ziclag. Quando Davi chega na cidade de Ziclag, a cidade tinha sido tomada. Eles tinham pegado e queimado a cidade. Os terroristas do deserto, os amalequitas, eles atacaram a cidade de Ziclag, queimaram a cidade, saquearam e levaram rebanhos, filhos, filhas, mulheres, levaram tudo cativo. Quando Davi e seus homens viram a devastação, pensa, gente, você voltando para casa, cadê os meninos? A casa queimada, tudo destruído, você não sabe o que aconteceu. E aquilo, para ficar pior, os guerreiros de Davi, o seu exército voltou contra ele. E antes de voltar, eles choraram abundantemente, até não ter mais força. Sabe quando você chora tudo que você tem que chorar, e você não tem mais força, não tem mais lágrimas. E aí, no passando disso, eles começaram a querer matar Davi. Aqueles que eram os seus soldados fiéis. Aqueles homens que chegaram a ponto de ir no território do inimigo, porque Davi desejou e suspirou tomar água daquele povo, eles irem arrastando à noite e trazer a água daquele povo. Era esses. Eles queriam matar Davi, eles estavam amargurados, gente, tristes demais. E aí Davi chorou e se angustiou também. E ele faz uma oração depois de tanto choro. Ele se reanima primeiro no Senhor, seu Deus. E ele faz uma oração tão simples, tão pequena, muitas vezes para nós tão medíocre. Quando nós estamos assim, a gente acha que tem que ser uma oração tão grande. Ele fez essa oração: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Deus responde: persegue, Davi, o inimigo, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Aleluias! Davi lutou, Davi venceu, tomou de volta as coisas grandes, tomou de volta as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, os rebanhos, nada ficou na mão do inimigo. Aleluias! Essa narrativa nos ensina essa grande batalha que a família está enfrentando, minha filha. Nós estamos em guerra. O que o inimigo quer é tomar sua família, sua casa, sua vida. Qual parte que você não entendeu?
que nós estamos passando lutas, angústias, e tudo que o inimigo quer é entrar dentro dos nossos lares e fazer devastação, assolar as nossas almas. Este trecho traz a natureza desse combate, dessa guerra, mas também nos dá estratégias para vencer essa guerra. E essas estratégias nós vamos ver daqui a pouco. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, que você possa estar atento, em alerta, o tempo todo, sendo a guardiã da sua casa em oração, em constantes lutas, porque o diabo ele só tem uma função, minha querida, é roubar, é matar, é destruir. Ele não veio para fazer amizade com a gente. Ele veio para nos matar, para pegar nossa família, nossa casa e destruir. E muitos de nós nessa noite estamos passando essas lutas, essas angústias, filhos contra os pais contra os filhos, contra o marido, contra vizinho, contra tantas pessoas, e nós temos achado que isso, é porque é fim do tempo. Sim, mas tem algo a mais. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa te mostrar certas coisas que muitas vezes está ali dentro da sua casa e que você não percebeu, você só não entende que o negócio está bagunçado, o negócio está difícil, o lugar que você não tem vontade de voltar é para casa. Porque está difícil demais. E que essa guerra, essa luta, possa ser vencido no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim como Davi, nada ele deixou para trás, nada ele deixou para trás. Nada nós vamos deixar daquilo que o Senhor nos deu, da nossa família, dos nossos filhos, na mão do inimigo. Amém? Nada. Nada, como Moisés falou, nenhuma unha vai ficar para trás. Ei! É isso que Deus faz, gente. É isso que Deus faz. Aleluias. Amém. Agora nós vamos interromper um pouquinho. Amém. Vamos continuar com esse Deus maravilhoso. Continuando. Continue deixando sua Bíblia em 1 Samuel 30. Nós estamos tratando 1 ao 10, dos versículos 18, 19 e 20. Continuando, essa narrativa nos ensina essa grande batalha que a família tem enfrentado, gente. Nós estamos, como eu falei, em guerra. Nós estamos em guerra, uma grande batalha. E o alvo principal dessa guerra é a sua casa, é a sua família. Morgana, Deus que me livre e me defenda. Gente, é a pura verdade. Este trecho traz a natureza desse combate, dessa guerra, mas também nos dá estratégias, louvado seja o nome do Senhor, para vencer essa guerra. Mas vamos olhar algumas coisas que aconteceu. Vamos olhar primeiro como foi esse ataque do inimigo sobre a família. No versículo 1, está escrito que os amalequitas deram com ímpeto contra aquela casa. Ou seja, foi algo forte demais. Foi algo difícil demais. Contra Ziclag, eles deram contra o sul e contra Ziclag. Foi algo terrível. Complicado demais. Avassalador, devastador. O inimigo, gente, ele não vem para brincar. Ele é assassino, ele é ladrão. Ele é mentiroso, ele é destruidor. Ele veio para semear e ceifar vidas, famílias, relacionamentos. E muitas vezes quando a gente tem visto algo devastador dentro de casa, aquela brigaiada e confusão, eu sei que tem muitas coisas que é da nossa carne, mas não se intimide, tem algo por trás daquilo ali. Tem. Você pode reparar o dia do culto, o momento que você vai receber alguém, que você vai, uma palavra, sempre tem algo ruim. E nós temos visto como tem acontecido isso. No versículo 1 está escrito que esses amalequitas, eles foram com ímpeto contra essa cidade. Destruição. E como nós temos visto isso, gente. Eu vi um relato de um pastor que ele é capelão
de uma faculdade extremamente relevante aqui no Brasil. E esse capelão fala que um amigo seu do trabalho, lá da faculdade, ele tinha apenas uma filha. E um dia essa filha estava passando muitos problemas emocionais, né, abandono, né, da pessoa que ela tinha, né, o namorado, a pessoa, e ela estava muito mal. E ela tentou resolver essa dor, e amarrou numa corda e morreu, e suicidou-se. E esse capelão teve que falar para o seu colega de trabalho, né, esse professor, o que tinha acontecido. E quando chegou no dia do velório, do enterro, ele ajoelhou e levantou as mãos para o céu e falou: Senhor, se existe um Deus, eu quero te dizer que eu te odeio. E foi para casa, e da mesma forma que a filha ceifou a vida, ele e a esposa fizeram do mesmo jeito, amarraram uma corda e suicidaram-se. Gente, é isso! Devastação! Não tão longe de nós tivemos a notícia de uma menina da igreja na escola, onde o outro menino da igreja simplesmente assassinou a sua colega porque ela era feliz. Nós estamos em guerra, povo de Deus. E o diabo quer destruir a família. A minha família, meu pai, desviado da igreja, casou com minha mãe, uma mulher devota, católica, cristã, mas não evangélica. E levando a vida tranquila, muitos recursos financeiros, uma vida muito boa financeiramente, aparentemente tudo em paz, 3 filhas. A mais velha, na idade de criança para pré-adolescente, começou a adoecer. Minha irmã chama-se Rossane, a mais velha. E começou a adoecer, e já não tinha mais o que fizesse. Tudo que meus pais tinham de recursos naquela época, não tinha planos de saúde, essas coisas, tudo que eles tinham, eles tentaram. Teve diagnóstico de esquizofrenia, tantas coisas, ela não comia, ela não dormia. A menina que era a primeira da turma, sabe assim, não era só da turma, da escola, fazia conservatório de piano, inteligentíssima, CCAA, uma menina, a número 1 da escola, uma escola enorme, a mais inteligente, a mais dedicada, essa era a minha irmã. E começou a adoecer, e essa menina começou a adoecer e não tinha o que fizesse. E um dia, nos últimos recursos dos meus pais, eles levaram ela para o Rio de Janeiro, onde estava o meu tio, irmão do meu pai, pastor naquela época, e a esposa, uma santa mulher de Deus. E lá eles estavam, o médico chegou, o médico tinha voltado dos Estados Unidos com todas as especializações possíveis e falou: ela está desenganada, pode deixar, ela vai morrer. Uma adolescente já na época, minha mãe vivia mais de anos, 4, 5 anos. Para comer, tinha que colocar ela entre as pernas e dar comida batida, enfiada de goela abaixo. A minha infância, eu via isso. As chaves todas recolhidas na mão, porque minha mãe tinha medo dela suicidar, porque ela não conversava, ela não comia, ela não fazia, ela só ia para a escola e voltava. E essa menina, o couro e o osso, foi desenganada lá para a casa dos meus tios. E quando chegou lá, minha tia, uma mulher de Deus, falou assim: Aparecida, eu posso orar por sua filha? Você pode. Mulher já de Deus, falou assim: pode. E quando orou ali, o Espírito Santo de Deus começou a desvendar coisas, porque Deus nos mostra para pessoas que são cheias dele. E ela começou a orar e começou a chorar, a minha irmã, que já não trazia sons há muito tempo. E ela falou assim: Rossane, fala o que você está vendo, minha filha. E ela falou assim: eu vejo, depois de anos sem falar, eu vejo um tanto de mulher de branco rodando e batendo tambor.
E ali fez uma libertação que foi feito. Gente, sabe o que tinha acontecido? Eles tinham feito um trabalho para minha mãe. Não pegou por ser uma mulher extremamente relevante, que cresceu. Eles estavam num bairro que era muito simples. E eles prosperaram. E ali trouxe inveja, coisa do Satanás. E uma pessoa fez. Minha tia falou assim, colocou o despacho, sua casa é na esquina, eu vejo isso, e fez para você. Não pegou nela e ia matar, gente. Mas Deus é tão maravilhoso que reverteu isso tudo em glória e honra. E Deus libertou a minha irmã das armadilhas do Satanás que foram feitas. Minha mãe converteu, meu pai voltou para Jesus, aleluias. Porque era isso que o diabo queria matar. Ele veio com essa função para matar. E nós estamos brincando dentro de casa e guerreando e degladiando um com os outros. Em nome de Jesus, povo de Deus, acorda. Só Deus pode reverter um diagnóstico de dor e de lágrimas que você tem vivenciado. Só o nosso Deus. Ninguém mais, nem dinheiro, nem saúde, nada nessa terra não ser o nosso Deus. No versículo 1 ainda, os amalequitas feriram e queimaram a cidade. Você queima estruturas, mas você não fere pessoas, mas você fere pessoas. Há muitas pessoas feridas hoje nessa noite, angustiadas, assoladas, feridas na honra, na alma, nas emoções, no corpo, na mente. Filhos que sofreram abusos estão aqui nessa noite, abusos cometidos pelo pai, por tios, por parentes, amigos. Pais que têm tratado os filhos tão ríspido, duros. Um parente, um vizinho, algo que aconteceu, uma dor aguda. Gente que carrega a alma ferida, que sangra, uma dor profunda. Gente que ri, está rindo aqui nessa noite para tantos, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, é dor, é lágrimas, é uma alma no cativeiro. Gente, Deus nos convida para sermos curadas nessa noite. Jesus Cristo de Nazaré. Eu lembro de uma igreja que nós estávamos ali pastoreando, aqui mesmo no estado de Minas Gerais. E uma mulher já com seus filhos, um marido, uma bênção, os filhos, bênção. Mas essa mulher só chorava, vivendo o cativeiro do abuso que o pai cometeu durante anos e anos e anos. E a sua mãe sabia e não fez nada. E ela falava com a gente, como pode, eu sou mãe. Um filho meu falar algo desse, é uma coisa tão grande, e não se fazer nada. Uma alma ferida, no cativeiro, da tristeza, da culpa, da assolação. Outra pessoa que Deus colocou em nossas vidas, uma mulher tão bem casada. Deus escreveu uma nova história, mas ela não conseguia ver esse bom casamento. Ela era estéril, Deus deu uma filha. Ela era uma mulher que tinha o Senhor Jesus, amava Jesus, mas viveu uma vida no cativeiro da angústia, da treva, porque foi abusada por 2 homens quando tinha 6 e 7 anos. E não pôde contar para ninguém, porque o seu pai bebia todas e ela sabia que ele ia matar esses homens. E ela não conseguia enxergar nada, ela não conseguia ver nada, os benefícios, o cuidado, a bondade de Deus, porque ela estava doente, alma doente. Mas eu te falo nessa noite, você que está aqui com a alma doente, que foi machucada, que Jesus Cristo de Nazaré está aqui nessa noite, e Ele está pronto para te curar e te tirar desse cativeiro da culpa, do desespero, da dor, gente. Deus quer nos libertar em nome de Jesus, dessa alma machucada. Aleluia.
Notem comigo também nos versículos 2 e 3. Quando o inimigo vem para atacar, o alvo principal dele é a família. Quando você entende isso, que a família, e quando a família ela está enfraquecida, tudo fica fraco. Quando a família está em crise, a igreja está em crise. E o projeto maior do Satanás, do governo, de qualquer instituição, é ter o quê? Que destrua essa base familiar, porque destruindo a base familiar, a nação é devastada, é destruída. Você destrói tudo. O alvo principal do inimigo é atacar a família, a sua e a minha. E nós estamos degladiando um com o outro, gritando, brigando o tempo todo. Vejam que os amalequitas, eles queimaram a cidade, eles levaram cativos os filhos e as filhas, as mulheres, o marido, ele como tem paz com um negócio desse? Como ter paz, como estar bem, sabendo que seu marido, dona, não conhece Jesus? Como estar tranquila, sabendo que seus filhos não amam a Jesus, mesmo que eles estão aqui dentro, mas você sabe que eles não são convertidos, porque filho convertido tem prazer em Deus. Como você fica em paz? Quantas pessoas prisioneiras, gente, não é só dessa culpa, desse cativeiro de pessoas que abusaram, mas quantas pessoas cativas das drogas, quantas pessoas são prisioneiras do álcool, da pornografia, prisioneiras da maledicência, não para de falar mal da outra. Quantas pessoas são prisioneiras da amargura, uma alma amargurada, que azeda o ambiente. Nós precisamos de libertação. Precisamos, Jesus é o libertador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E o que diz em João 8,32? Só Jesus Cristo de Nazaré para nos libertar. Só o Senhor. Não importa quão grossas são essas correntes, hoje o Senhor quer te libertar. Em nome de Jesus, Ele é o libertador dessas amarras. No versículo 6, outra artimanha do inimigo, os aliados de Davi, os homens fiéis a Davi. Gente, os que estavam juntos de Davi querem apedrejá-lo. O inimigo vem e faz um estrago. Uns contra os outros. Ele tem estratégia de guerra. E começa uns contra os outros. O marido que acusa a mulher que acusa o marido. Os filhos sendo acusados que acusam os pais. E aí virou a devastação. De repente a família vira um pé de guerra. Todos os dias é briga, é confusão, é contenda, é estresse, é inferno. Grave uma coisa: quando você faz do aliado inimigo, você faz do inimigo um aliado. Ou seja, seu problema não é seu marido. Seu problema não são seus filhos. Seu problema não é o chefe, que você acha que é uma treva. Seu problema não é o vizinho, não é seu patrão. Seu problema é espiritual. E nessa luta, que não é contra a carne ou sangue, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta é essa, gente. Não podemos entrar nessa guerra com armas carnais, na força do seu braço.
lutando do seu jeito, porque você é inteligente, porque você está dando conta. Se você fosse tão inteligente desse jeito, o negócio estava muito melhor. E a inteligência desse mundo, ela é diabólica. Nós precisamos de sabedoria que vem de Jesus Cristo, para que as nossas causas sejam ganhas no joelho. Não é na força do seu braço, não é na sua gritaria, não é no seu vitimismo, não é no seu jeito de achar que tem que ser, mas é aos pés de Jesus Cristo. Só Ele pode trazer de volta aquilo que o inimigo tomou. Só Jesus. É Ele que destrói fortalezas, é Ele que anula sofismas. No versículo 16, depois dessa humilhante derrota que os amalequitas fizeram contra Ziclague, eles então celebraram, festejando. O povo inimigo estava festejando. É isso que o diabo faz quando ele pega e ceifa sua casa, sua vida, seus filhos. Ele celebra, ele faz festa. E você está lá brigando com todo mundo dentro de casa. E ele fazendo festa e ganhando a batalha. Gente, quando o inimigo consegue atingir você, seu casamento, seus filhos, seu cônjuge, ele celebra isso. A grande pergunta é: onde a nossa vida está produzindo festa? Onde a sua vida está produzindo festa? É no acampamento de Deus ou é no arraial do inimigo? Sansão, juiz de Israel, um fenômeno. Homem desejado pelos pais, que não podia ter filhos. A cidade, o país, era um país que estava sendo escravo, estava vivendo escravizado. E Deus manda Sansão, o libertador. E nasce esse menino, um milagre, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era um nazireu consagrado a Deus, separado para Deus. E o nazireu tinha 3 coisas que ele não podia fazer. Primeiro, tocar em cadáver, coisa morta, ele não podia. Segundo, ele não podia beber bebida forte, álcool. Ele não podia cortar o cabelo. Um dia Sansão estava caminhando, em vez de estar buscando Jesus, caminhando, e viu uma filisteia e gradou muito dos modos da menina. Gradou. E falou com o pai dele: eu quero essa menina. E o pai falou: meu filho, não pode. Ela é filisteia. Ela é do povo que não é do povo de Deus. Tem tanta menina de Israel aqui bonita. Para que você vai mexer com isso? Mas eu quero, só ela me agrada. E sabe aquela treva que o menino arruma e quer um negócio? Só a graça de Deus. E ele quis. E não teve o que fizesse. E Sansão, quando ele foi lá para ver a menina, ele deparou com um leão. O menino era tão forte que rasgou o leão no meio quando atacou ele. Hoje gente pensa, nós não conseguimos rasgar um coelho. Pensa, um leão. A força do menino. Rasgou e deixou lá. No dia do casamento, o que ele fez? Levou os pais e lembrou do negócio que ele tinha feito, do leão. E o leão estava lá, o cadáver do bicho estava lá. E lá dentro desse leão tinha uma colmeia de abelhas com mel. E ele enfiou a mão lá dentro e tirou e deu para os seus pais e comeu. Doçura em lugar proibido, em lugar podre, nojento. Eita, gente! Primeiro, Sansão quebrou o voto, procurou doçura no que estava podre, procurou prazer no que era proibido. Cuidado para você não buscar prazer naquilo que não é de Deus, naquilo que é errado, que é pecado. Buscar prazer naquilo que é condenado por Deus. Ele vai para a festa, e uma festa de arromba que ele fez. E outra coisa, essa festa ele deu. E tem no texto, ele deu como os jovens de costume davam naquela época. Gente, ele fez tudo que os jovens faziam: bebida, vinho,
como os jovens daquela época. Sabe o que mais me entristece? Quantos casamentos cheios de Deus, os pastores oram, os pastores jejuam. Sabe que aqui vai ter um tanto de gente que não é povo de Deus. Faz uma fé, faz o casamento, a presença de Deus desce. E a hora que vai para o casamento, é um casamento mundano. E o pau quebra. Como as pessoas fazem de costume. Mas, Morgana, nós temos que fazer por causa dos meus amigos. E a alta sociedade. E que interessa a alta sociedade? Você não pode fazer as coisas como de costumes deste mundo. Sansão fez isso, a maldição de Deus veio sobre ele, ali a maldição já veio, gente. Bebida como todo o casamento do mundo tem, músicas que falam de tudo, menos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, nós precisamos melhorar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não precisamos imitar o mundo para sermos relevantes, para fazermos coisas de bom gosto. Nós não precisamos disso. O que é triste que Sansão ele não teve uma postura, ele podia dizer, eu sou nazireu, separado de Deus, eu não compactuo com essas coisas, mas ele fez o que os moços daquela época faziam. Tudo errado. Diz a Bíblia que Sansão propõe uns enigmas mais dos esquisitos. E para isso, quando ele sai, ele pega, mata 30 filisteus, uns trem de doido que ele fez. E não tem graça nisso. E quando ele chega, o sogro foi e deu a filha para outra pessoa. Ele ficou com ódio. E aí os cunhados prenderam ele. E foram para entregar, e ele arrebentou aquilo ali, e saiu e matou 1000 filisteus. Ei, gente, um abismo puxando outro abismo. O homem de Deus depois desce para casa e se deita com uma prostituta. Sai de casa com os pecados, com os portões da cidade nas costas e com os pecados no coração. E dali ele deita no colo de outra mulher forasteira, filisteia, e começa a brincar de novo. Ei, gente, deitou em lugar perigoso. Uma mulher que não era do povo de Deus, e ela ficou insistindo, fala, Sansão, onde está a sua força, onde está a sua força? Não estava no cabelo não, estava em Deus, gente. Mas aí ele falou que não podia cortar o cabelo, que era esse símbolo de não cortar o cabelo. E aí eles cortaram e o Espírito de Deus se retirou e ele se tornou fraco. Quando o Espírito de Deus se retira de nós, porque nós estamos andando como o mundo anda, em desobediência a Deus, o Espírito de Deus se retira de nós. Ele não compactua conosco. Isso é perigoso demais. Sansão, luz, esse nome significa luz, ficou cego. Sansão, libertador, ficou cativo. Ele que tinha de trazer glória no nome de Deus, foi levado a um templo pagão, onde fizeram chacotas, zombaram do Deus dele, porque um servo de Deus não levou a sério o Deus dos deuses e produziu festa no arraial do inimigo. Não produza festa no arraial do inimigo. Não seja como o povo lá de fora. Nós somos o povo de Deus. Nós temos aberto concessões. Isso tem entrado dentro da nossa casa por nossa permissão. Mas não tem nada a ver. Tem, Deus deixa registrado. E a mão do Senhor se estendeu de uma forma que deixou ele péssimo, cego, sendo zombaria na mão do inimigo. Coloque no Sansão para que a gente possa se divertir. O inimigo rindo e fazendo festa. Isso é um alerta para você. Tome cuidado com as suas festas, com aquilo que você tem feito. Há um Deus que vê. O que eu vou fazer?
Quando eu percebo que o inimigo está atingindo minha vida, minha casa, Morgana, porque até agora eu só veio bagaceira. Como é que vai ser esse negócio aí? Eu estou percebendo que muitas dessas coisas estão acontecendo lá em casa. Primeira coisa que Davi fez foi no versículo 4, ele chorou até não ter mais forças. Ele chorou, gente. Muitas vezes estamos lutando com as nossas próprias forças. Nós estamos lutando pela nossa casa com o coração seco, com olhos enxutos demais. Choramos pelos melodramas da Netflix, mas não derramamos uma lágrima para os nossos filhos que estão a longos passos indo para o inferno. Acorda, mulherada! Onde estão suas lágrimas? Onde estão as suas lágrimas pelos seus filhos? Você sabe que eles não são convertidos. Onde estão as suas lágrimas? Você tem que gerar esses filhos. Onde está o seu marido? Oh, Jesus! Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Nenhum de nós, gente, nenhuma de nós temos uma família. Nota 1000. A família ideal, perfeita, lá em casa a gente não tem desses problemas. Mentira! Todas nós temos telhado de vidro. Às vezes há dramas terríveis. Às vezes as pessoas não veem, mas não sabem o que está acontecendo com esses dramas, os nossos gemidos, os nossos soluços. Nós precisamos. Quantas vezes eu fui dormir e não conseguia dormir, ajoelhava e chorava, e minhas lágrimas parecia que era o meu alimento. Gemia. Dores agudas, profundas na alma. Chora, mas chore diante do seu Deus, pois ainda pode haver esperança. Pode haver esperança para nós, para os nossos filhos. Eu já contei sobre essa história, mas ela é fascinante demais. Sobre o pastor Tim Simbala. Um pastor batista com a igreja relevante demais do Brooklyn, com muitos 1000 membros. E esse pastor, um dia, a sua filha, na época adolescente, falou que não queria mais o Deus do pai dela. Não queria ir para a igreja, juntou as suas coisas e foi embora. Foi embora viver esse mundo. E esse pastor chorou. Qual pastor que vai ter paz, gente, sabendo que está perdendo os filhos? Qual pastor tem paz, ganhando o mundo inteiro, perdendo de casa? Teve pastor amigo dele, falou: desiste, Tim, desiste, larga essa menina, não quer nada com você, com Deus. E ele, não. E um dia, numa reunião de oração, numa vigília, uma santa mulher de Deus falou: gente, nós nunca choramos, nós nunca gememos pelo pastor, ele tem sofrido, uma filha no mundo. E naquela noite eles passaram a madrugada gerando aquela menina como dores de parto. E quando ele chegou em casa, ele falou assim: meu amor, eu tenho certeza que a nossa filha foi alcançada pelo Espírito Santo de Deus. 3 dias se passaram, a campainha toca. A filha estava lá e foi direto, quando a mãe abriu, aos pés do pai, e falou: papai, o que aconteceu há 3 dias atrás? Numa madrugada, o Espírito Santo de Deus me convenceu, tirou as escamas dos meus olhos e me fez enxergar, aleluia, o quanto errado eu estava, o quanto que eu preciso de Deus. Eu estou de volta. É isso que nós precisamos, minhas irmãs, gerar os nossos filhos, o nosso casamento, gerá-los como dor de parto, clamando pela salvação deles. Não desista. Não desista dos seus filhos, não desista de orar por nenhum deles. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para povoar o inferno, mas nós geramos filhos para a honra, para a glória e louvor do nome do nosso Deus.
Segunda coisa, no versículo 6, diante do cenário cinzento de ser apedrejado pelos seus aliados, está escrito: porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Não foi nas estratégias, não foi porque o inimigo era fraco, não foi porque ele era inteligente, era um rei rico. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Não é nas suas estratégias de guerra, não é no seu jeito, é no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele não reanima porque ele era forte, mas no Senhor, seu Deus. Você pode ter um diagnóstico médico terrível, mas se você se reanimar no Senhor, seu Deus, se buscar o Senhor, seu Deus, tudo pode mudar. O seu casamento que para você não tem mais esperança, eu não gosto, eu não sinto. Quantos aconselhamentos eu já tive de mulheres falando: Morgana, eu tenho nojo desse homem. Eu não aguento quando ele chega de viagem. Eu falo: meu Deus, porque chegou é aversão. Eu não tolero mais, o amor já acabou há muito tempo. Eu falei: tem jeito. Tem jeito sim. É Deus que traz de volta, é Deus que ressuscita aquilo que no seu coração está morto. O amor, a indiferença. Tem jeito. Meu casamento tem jeito? Não tem sim. O Senhor é especialista em trazer o que está morto de volta. Aleluias. Este é o nosso Senhor. Ele nos reanima, porque Ele é forte, porque Ele é o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus que cuida de nós. Eu lembro de uma moça tão nova, casada, e essa moça, uma menina linda que nós aconselhávamos da nossa igreja naquela época. E essa menina sofreu tudo, vocês imaginarem, de dores no casamento, traições. O marido, um carrão que ele tinha, não tinha nem separado ainda, andava de Camaro na cidade com outras menininhas de 18, 17 anos. Humilhação, angústia, dor, menina linda. E ela lutando por aquele casamento, lutando. Um dia ele chegou lá e falou assim: você assina. Ameaçou de todo jeito e ela teve que assinar esse divórcio. E a gente lutou e chorou demais com essa menina, durante muito tempo. E quando ela chegou lá em casa, com o papel assinado do divórcio, meu marido abraçou como se abraça uma filha e falou assim: ô minha filha, agora vamos reescrever nova história no Senhor Jesus. O Senhor te ama e vai te dar um casamento feliz quando seu coração estiver curado. E ela vira: pastor, mas eu posso orar pelo meu marido? Eu quero ele de volta. Ei! Gente, nós choramos tanto aquele dia que eu falei: meu Deus, como pode, Jesus? E nós lutamos por esse casamento. E eles estão de volta e casados de novo. E hoje ele é um pastor e eles têm 2 filhos para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Gente, isso é fácil? Não. É só a gente estar cheio do Espírito Santo de Deus para dar conta e não colocar ele no cativeiro. Porque muitas até estão no casamento, dizem que perdoou, mas põe o cônjuge dentro de um cativeiro e sempre lembra, e sempre fala, e sempre acusa, fazendo com o outro o que Deus nunca fez com você. Ei, Jesus, reanime-se no Senhor, seu Deus. Terceira coisa, versículo 7 e 8. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Não com estratégias carnais. Ele pôs-se a orar. A orar. Uma oração tão simples, tão curta. Ó Deus, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em nome de Jesus, amém. Pensa, tia Morgana orando assim. Vai falar: meu Deus, o que aconteceu? Foi isso. O que ele está falando? Ó Deus, eu vou aceitar o que está acontecendo e o que o inimigo está fazendo. Eu vou aceitar, Deus.
Eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota na minha vida, na minha casa, na minha família? Eu vou reagir? É isso que está perguntando para Deus. O que Deus falou? Vai! Você vai, Davi. E Davi tomou tudo e trouxe de volta. Existem coisas nas nossas vidas, minhas irmãs, que não são resolvidas com estratégias humanas, com brigas, com o nosso intelecto, com os nossos diplomas, com a nossa inteligência, mas são resolvidas nos nossos joelhos, clamando aos céus por um milagre. O que Deus promete é vitória, não ausência de luta. Nós vamos passar o tempo todo e está nos tempos que a gente não está tendo folga de luta, de provação. Ele teve luta demais. A luta não foi fácil. 200 dos homens ficaram para trás, não aguentaram de cansaço. Depois mais 200 outros ficaram para trás. Ou seja, gente, o negócio foi difícil demais. Ele foi com 200. Eles não aguentaram e desistiram. Não abre mão da vitória. Não vai deixar nada na mão do inimigo. Davi foi, lutou, tomou de volta tudo, coisas grandes, coisas pequenas, os filhos, as filhas, o gado, as ovelhas, tudo ele trouxe de volta. O que um dia você já teve e que hoje você perdeu, filha. Talvez o seu primeiro amor, você era uma pessoa que amava Jesus de todo o seu coração. Hoje é difícil demais ficar meia hora na presença de Deus. A inquietude já vem. A vontade de ir embora devastadora. Qualquer coisa deste mundo é muito mais atrativo do que Deus. Qualquer coisa você abre mão para não estar aqui. Talvez seja o seu primeiro amor. Amor pela palavra. Talvez você perdeu isso no caminho também. Não lê mais nada da palavra. No máximo, abre a Bíblia aqui quando o pastor pede. Esses dias o meu filho estava falando, o Gabriel mais novo. E ele falando assim, Senhor. Ele segurou a palavra e falava assim, Senhor, eu não estou com vontade de ler, Deus. Me dê amor por esse livro, Senhor. Paixão por esse livro. A gente tem que orar pedindo a Deus para trazer de volta, gente. Está morto. Você não tem mais prazer em Deus. Você não tem prazer de estar na igreja. Você vem por um mero, simples, religiosa. Fidelidade nos dízimos e ofertas. Quantas pessoas têm tanta dificuldade em dar o dízimo e fica ali o pastor tendo que falar, é oferta, gente, nós estamos precisando, ainda fica, nossa, mas o pastor não para de falar. Se está te incomodando, pode ter certeza, tem um negócio errado, é com você. Talvez algo que morreu, a sua doçura, no falar. Você se tornou uma pessoa tão dura no trato, uma pessoa sem afeto, grossa. Talvez foi o diálogo dentro de casa. Ninguém conversa com ninguém. Quando conversa é só patada, grosseria. Traz de volta, Senhor. Em nome de Jesus. Hoje o Senhor está aqui dizendo para você, para o seu coração, não deixe nada na mão do inimigo. Tome de volta o que ele levou. Você tem o Deus da restituição. Amém? Tome de volta. Vou terminar falando do livro de Êxodo. Sobre batalha espiritual, é um livro extremamente relevante. O Egito é um símbolo do mundo, de escravidão, do pecado. O diabo é o símbolo, Faraó. Faraó é o símbolo do diabo ali. Moisés é o símbolo do libertador. O Êxodo é o símbolo da redenção. Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, presta atenção nisso. Faraó pediu 4 propostas. Ele fez 4 propostas para tentar o povo, para eles não saírem. Primeiro está em Êxodo 8, 25. Faraó fala assim, Moisés, não
precisa ir embora, não. Serve a Deus aqui mesmo, no Egito. Serve a Deus aqui. Você vai servir a Deus. Você vai adorar seu Deus. Fica aqui. Você não precisa ir embora. Pode ficar aqui. Nós vamos deixar você ficar aqui tranquilo. Você quer ser crente, tá bom. Você quer servir a Deus, tá bom, tudo bem. Mas você não precisa mudar de vida. Você fica aqui no Egito. Moisés sabe o que ele falou? Não. Não. E muitos de nós aceitamos. Ah, tá bom, né? Ah, tá bom, é uma proposta boa. Não! Egito é um lugar de escravidão. Nós não vamos ficar aqui. O Senhor está nos libertando. Não queremos ser mais escravos. Nós não somos escravos deste mundo. Nós não podemos ficar ali. E ele falou, não! Segundo exemplo, está em Êxodo 8, 28. Tá bom, vocês podem ir embora. Mas vocês ficam aqui por perto. Seja nosso vizinho, coleguinha. De vez em quando você vem aqui para o Egito, matar saudade, amiguinho. E aí não tem importância não. Né? 2 mundos. Joga para cá, joga para lá, pé na igreja, pé no mundo. Tá tudo bem. Moisés fala o quê, gente? Não! Não vamos embora, nós vamos embora, não queremos ter saudades do Egito, não vamos ser nem nossos vizinhos, nem de pé, nós vamos embora e é para longe. Vocês estão entendendo, longe do mundo, dessas coisas do mundo, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Em nome de Jesus. Terceira proposta, Êxodo 10, de 10 a 11. Vocês podem ir embora, mas os filhos de vocês ficam. Vai os mais velhos, cabecinha branca. Mas os filhos ficam aqui com a gente? Pode ir, né? Lá. O que tem os filhos ficar? Vai vocês. Tem muita gente achando que os filhos deles, eles podem estar provando as coisas do mundo. Não tem importância, não. E muitas vezes ainda numa teologia do capeta. Ah, eu estive lá, fiquei. Hoje eu estou aqui. Olha para você ver, glória a Deus, aleluia, o menino está lá, mas daqui a pouco ele está aqui. Ô gente, para com isso. Lugar de filho não é no mundo, é na igreja. Lugar de filho é glorificando o nome de Deus. Ah, mas ele não é feliz aqui. Gente, o único lugar que nós temos alegria plena é na presença de Deus, é deleite, porque na tua destra há delícias que não acabam. A alegria plena em Deus, lugar dos jovens e dos adolescentes, é na casa de Deus. Para com isso. Não permita que os seus filhos estejam dentro da sua casa e que a sua casa é um motel onde abriga o seu filho e a sua nora lá dentro prostituindo. Não permita. A sua casa é um lugar da habitação do Senhor Jesus Cristo. Lugar de filha na presença de Deus, é buscando a Deus. É isso que nós queremos. Eu lembro de uma igreja que Anderson foi pastor. E ele pastoreava a juventude. Você sabe o tanto que ele ama esses meninos. Sendo pastor da juventude ou pastor titular, ele ama esses meninos. E lá nessa igreja eles falaram com ele, porque ele ama Jesus. E falaram, pastor, tudo que o senhor reúne é para Jesus. Gente, presta atenção. Não é os jovens do mundo, não, da igreja. Tudo que se reúne é adoração, é louvor, é palavra, é oração, é palavra, é congresso. Pastor, não. Nós queremos reunir assim. Nós marcamos assim, sábado, vamos tocar uma viola. Gente, eu não esqueço da palavra. Vamos tocar uma viola, cantar umas musiquinhas, uns MPBs assim da vida, né? A música popular brasileira, não é nem pecado, bobaginha, né? Pagode, eles gostavam de um pagodinho. E lá nós tocamos, queimamos uma carninha e está tudo bem. Ô, gente, vocês conhecem o pastor Seus, não conhece? Pensa voadeira. Quem é? É inegociável. Onde que eu vou estar negociando princípios, valores, o reino de Deus, para colocar o mesmo que no mundo está, igual Sansão.
igual o mundo, vou pôr lá dentro. De jeito nenhum. Sabe o que eles fizeram? Eles não iam na escola dominical. Antes tinha vez que estava dando aula para mim e para uns 2, 3. Eles não iam nos cultos de sábado. Eles não iam nas orações. Eles não iam. Simplesmente eles decidiram não ir. Ou o senhor faz do nosso jeito, ou o senhor vai ficar lá sozinho. Sabe o que ele fez? Ficou sozinho com Deus. Não negociou princípios e começou a orar. Deus levanta aqui os 6.000 que não se dobraram diante de Baal. E Deus começou a levantar. E eu lembro que a gente começou a pastorear os meninos dentro da minha casa. Toda segunda-feira tinha a mesa lotada, fazia lanche, colocava esses meninos. E quando nós saímos, nós deixamos uma liderança forte. E muitos meninos amando o Senhor Jesus. Não negocie valores. Ele não ficou com medo do emprego dele, não, porque o negócio estava repercutindo lá na igreja, que o ministério dele era um fracasso, que não dava menino nenhum. Não negocie, mas eu vou perder o meu filho, já perdeu. Quando nós temos esse medo de desagradar os meninos, de não fazer o que o menino quer, você já perdeu, e há muito tempo. Tome cuidado. Lugar de filho é na presença de Deus. Lugar de curtir a vida, os nossos filhos, é na presença de Deus. É na casa de Deus, porque em tua presença há delícias que não acabam. Aleluia. Quarta proposta, Êxodo 10, 24 a 26. Tá bom? Pode ir, todo mundo. Mas os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus, mas o dinheiro de vocês serve ao Egito. O que Moisés falou? Faraó, nenhuma unha vai ficar para trás. Nada! Não aceitou a proposta. Por quê, gente? Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos, nós temos que dedicar a Deus. O seu dinheiro é de Deus. A sua casa é de Deus, os seus filhos são de Deus. Pare de negociar, a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, lá está o seu coração. Você que tem dificuldade de dar o dízimo, você que tem dificuldade quando fala, igual nós vamos ter palha italiana para vender ali, para abençoar o congresso. Mais uma vez, ó o coração peludo, mais uma vez sim, louvado seja o nome do Senhor. Porque ontem, Gabriel, eu, a minha parente, a Patrícia, e quem era? Nós duas, e o Gabriel e a Giovana. O dia inteirinho fazendo, pingando, fazendo essas palhas italianas, doamos. E a gente é assim, a gente doa, a gente faz, a gente compra, mas é para o povo de Deus. Glorifica o Senhor, obrigado Deus, que eu não vou comprar para dar do mundo, mas eu vou comprar palha italiana. Obrigado Deus, que eu não vou comprar stand de roupa que eu não preciso, mas eu vou poder abençoar a Isabelle da vida, uma menina de Deus, que não tem ninguém aqui nessa igreja, uma jovenzinha. Cadê ela? Está lá hoje, não veio não. Gente, uma jovenzinha, quantos anos que ela tem, minha filha? 17 anos, converteu, gente, com a coleguinha da escola. 17 anos, chegou aqui o quê? Com uns 14? 15? 13? Pensa, uma menina cheia de Deus, mas converteu como poucos adultos convertem. Quem que manda Isabelle para a igreja, gente? Quem que acorda? Igual os meninos da gente tem quase virais da cama para eles virem para a escola dominical. Quem que acorda Isabelle? Pelo contrário, a família dela só puxar para trás, ninguém quer que a menina venha. Comprando roupas indecentes para a menina usar. Não! Quando eu era do mundo, eu não usava. Agora que eu tenho Jesus, vê se eu vou usar isso. Não usa! A menina de Deus, está aí desde o ano passado, tia, eu tenho estratégia, eu vou trabalhar, eu vou fazer doce. Gente, é dinheiro demais para ela, dinheiro demais. E é mais de 20 mil reais que ela tem que ir para essa vacinação e ela está juntando. E aí você tem que comprar um doce, mais uma vez, comprar doce da Isabelle? Sim! Louvado seja Deus, você pode participar de uma história de um adolescente de Deus. Que está ali ontem, passando horas e
horas com várias coleguinhas enrolando doce. Porque tem um sonho de ir para Florianópolis para poder ir para a praia. Não! Para ficar 4 horas na sala de oração todo dia orando e amando Jesus ainda mais. Ei! É isso! Nada vai ficar no Egito. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Tome de volta o que Deus lhe deu e viva para a glória de Deus. Aleluia! Se você nessa noite acendeu uma luzinha de coisas que o inimigo levou, e você sabe, é filho, a sua alegria, o seu casamento, o negócio está difícil demais, está difícil, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, eu gostaria que você que está passando lutas, está difícil demais, está pesado demais, você está cansada. Uma luta que parece que não tem fim. Os filhos não convertem. A casa parece que está do mesmo jeito. E você está falando, e você fala. E muitas vezes você que é uma mulher santa, tem orado, clamado, mas nada tem acontecido. Eu quero que você venha aqui na frente. Hoje o apelo é diferente. Aqui na frente, vem, gente, não tem vergonha não. Nós precisamos disso, nós precisamos de oração. Nós precisamos de tirar do cativeiro aquilo que um dia o diabo tomou da gente. Você está passando essas lutas, seu coração está sangrando. Pode ser um lado emocional, aqui pertinho de mim. Um lado emocional, ferida na alma, um casamento que está difícil, filho no mundo, dores agudas na alma. Todos os dias você tem deitado e falado: Senhor, se não for o Senhor, como que eu vou resolver? Está doendo demais. Meu Deus, muitas vezes uma causa na justiça que você fala: Senhor, não sei como fazer esse negócio, sei como resolver, Deus. Um problema com a família que está aí, parece que não tem jeito. O amor esfriou. Você muitas vezes foi molestada e ainda vive nessa dor, nessa angústia. Muitas vezes uma falta de perdão. As meninas da oração aqui na frente orando por cada uma dessas mulheres, põe a mão na cabeça delas e começa a orar, intercede por elas. Todas as meninas da sala de oração, as outras coordenadoras vão colocando a mão aqui sobre a cabeça e vai orando por esse povo. Deus é o Deus da restituição, Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus que nos dá outras oportunidades. Deus é o Deus que nos tira desse cativeiro de dor, desse cativeiro de sofrimento, de culpa. Muitas vezes você vive sobre o chicote do diabo, de coisas que muitas vezes você cometeu e você não consegue se perdoar, porque está pesado demais. Morgana, está doendo demais, e eu fiz e ninguém sabe, eu não consigo dormir, e eu não consigo me perdoar. E hoje Jesus Cristo, Deus poderoso, diz que tem jeito. Tem jeito, Ele é o Deus que pode, Ele é o Deus que cura as dores. Mas muitas vezes o problema era com meu pai, meu avô, eles já morreram. Mas é o Deus que faz a gente fazer nova história, ter a paz, a alegria que vem do Senhor. Fazer nova história em Deus, gente, ser livre. Oh, Jesus, restitui, Senhor, a nossa casa. Traz de volta, Deus, que o inimigo tomou. Traz de volta o que o inimigo tomou, a alegria da salvação. Traz de volta os nossos filhos para Ti, Senhor. Traz de volta o amor que acabou. Traz de volta a doçura no falar, Senhor. Traz de volta a comunhão contigo, a alegria da salvação. Traz de volta o amor, meu Deus, por pessoas. Tira a indiferença das nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, esse buraco negro que temos vivido, arranca isso de dentro de nós. Arranca isso dentro de nós, esse sentimento de culpa. Espírito Santo de Deus, que cura, que move, que restaura.
Tu és o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas. Tu és o nosso resgate. Tu és o Deus que fere o nosso coração para trazer a cura. Oh, Jesus, eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Mulheres que têm sofrido, mulheres que têm, meu Deus, chorado e gemido, dores agudas na alma e não sabem o que fazer. Por isso clamamos a Ti, intervenha, intervenha, Senhor, e traz a cura. E faça nova história no nome de Jesus. Dias alegres, dias felizes, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso lenitivo. O Senhor é o Deus que constrói novas histórias, aquilo que estava morto, que estava no mais profundo, o Senhor traz de volta. O Senhor traz de volta, Tu és este Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que pode e convence. Muda as nossas vidas. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Traz de volta, Deus, tudo que o inimigo roubou. E que hoje nós possamos, Senhor, tirar essa festa no arraial do inimigo, mas celebrarmos a festa no arraial de Deus, no acampamento de Deus. Aleluia. Nós vamos celebrar contigo a vitória que vem no nome de Jesus Cristo. Só o Senhor pode, só o Senhor pode, só o Senhor pode. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.